Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o VG11, um dos fundos imobiliários de base 10 que mais tem se beneficiado com essa alta da taxa Selic, já que seus investimentos são indexados ao índice CDI. Então vamos ver como é que o fundo ele vem se desempenhando e se ainda vale a pena investir nele para poder aproveitar essa fase de taxa de juros elevada. Como sempre menciono, antes de investir em qualquer fundo, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixei seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, o VG11 ele está custando aqui R$ 9,70. Então abaixo da faixa dos R$ 10. Seu dividend yield está aqui de 13,24%, uma boa rentabilidade, superior aí a 1% ao mês. E seu P sobre VP está de 0,99. Então praticamente está sendo negociado aí no que seria o seu preço justo. Além disso, apesar de ser um fundo relativamente ainda pequeno, de ser um fundo de base 10, ele tem uma liquidez diária aqui muito boa, superior a R$ 5 milhões. E aqui a gente pode ver a sua cotação ajustada, que calcula o seu preço de cotação juntamente com os rendimentos que o fundo pagou durante esse período. E podemos ver que a rentabilidade do VG11 foi positiva. É como se ele tivesse saído aqui no dia 9/11 de R$ 8,61 e agora, no dia 8/11 de 2024, atingiu aqui R$ 9,70. Então, apesar dele estar aqui no seu preço justo, os rendimentos que ele recebeu no decorrer desse tempo foram positivos. Continuando aqui embaixo, pessoal, a gente pode ver o seguinte: esse fundo ele tem um patrimônio aqui atual de 1,42 bilhão de reais. Aqui ao lado também podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso que seria o preço justo, é os R$ 9,73. Então uma diferença muito pequena para a sua cotação atual, que é de R$ 9,70. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que seu último rendimento pago para os cotistas foi no valor de 10 centavos por cada cota. Porém, esse valor foi referente à sua receita correspondente ao mês de setembro, que ele pagou no mês 10, no mês de outubro. Então, como essa semana houve a reunião do Copom, e houve um aumento da taxa Selic em 0,50%, então já nos próximos meses o fundo ele vai se beneficiar bastante dessa alta. Quem sabe aí o fundo volte a pagar 11 centavos por cada cota ou até um rendimento um pouco melhor. Existe sim essa possibilidade. Aqui no seu relatório gerencial vamos considerar como o fundo ele tem se desempenhado. Esse relatório ainda é referente a setembro de 2024, ainda não saiu correspondente ao mês de outubro. Porém, aqui a gente consegue ter uma noção de como é que o fundo está. Então, lá no mês de setembro de 2024, o fundo ele tinha 80,3% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 52 diferentes operações, no total investido de 1,1 bilhão de reais. Então, podemos ver que o fundo ele não tinha ainda seu patrimônio totalmente investido. Aqui ele menciona sobre algumas operações que o fundo ele realizou durante o mês de setembro. Então ele menciona o seguinte, que o fundo adquiriu um total de 81,1 milhões em CRIs, distribuídos em 3 operações distintas, sendo 9 já existentes, então ele só fez aumentar a posição, e os novos ativos adquiridos no portfólio foram esses CRIs aqui que eu estou mostrando para vocês, todos eles indexados ao índice CDI e com uma boa taxa de juros, fixa de juros, Esse daqui com 5%, esse outro aqui com 4,10%, esse outro aqui embaixo com CDI mais 4,35% e tem essa operação aqui um pouco mais arriscada de CDI mais 6%. Então esses foram os ativos que o fundo ele adquiriu, no caso, os novos investimentos que ele fez, que foram 4 no total. E ele menciona aqui as operações que ele já tinha e que ele aumentou a sua posição foram esses ativos aqui, Eu não vou considerar todos porque é uma quantidade muito grande, mas como ele mesmo mencionou, ele já tinha essas posições, só fez aumentar sua participação em cada uma delas. E o fundo menciona aqui também que o fundo aproveitou para liquidar a totalidade de suas operações de venda e recompra futura de CRIs, no caso suas operações compromissada reversa, que ainda estavam em andamento, no valor total de 19,6 milhões de reais. Aqui também, pessoal, o fundo ele menciona sobre aquele calote que ele tinha recebido desse CRI aqui, a Guagirus, que representava 1% dos ativos do fundo. Ele menciona o seguinte, que esse ativo ele deixou de existir e atualmente o fundo passou a deter participação indireta em 2 terrenos na cidade de São Paulo, esse relativo prejuízo. E ele continua mencionando que, com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos, próximo de todos os ativos,
Na opinião da gestão, os demais ativos do portfólio do fundo continuam saudáveis. Ele aqui menciona também que o fundo encerrou o mês de setembro com um pouco mais de 262 mil investidores e com um volume médio de negociações diário de 5,2 milhões de reais. Aqui no seu demonstrativo financeiro, pessoal, podemos notar o seguinte, durante o mês de setembro, o fundo teve um resultado total aqui de 16 milhões de reais aproximadamente. Nota-se que os juros que ele recebeu dos seus CRIs nesse mês de setembro foi bem maior, talvez já consequência aí do aumento de juros que ocorreu durante o mês de setembro. Então o fundo já foi beneficiado por essa questão. Como eu já mencionei, como a taxa de juros voltou a aumentar 0,50%, então o fundo vai se beneficiar ainda mais. Então existe aí a possibilidade do fundo de conseguir no próximo mês pagar rendimentos maiores. Aqui a gente pode notar que suas despesas somaram o valor de 1,33 milhões de reais. Então, no final, o fundo ficou com um resultado líquido de 14 milhões 721 mil reais e distribuiu 14 milhões 610 mil reais. Então, ele gerou uma receita maior do que o valor que ele distribuiu em rendimentos. O VG11, pessoal, é uma boa opção de fundo imobiliário de base 10 do segmento de papel, para se investir. Só tem uma questão que eu pessoalmente não invisto nele. O que sai das minhas estratégias de investimento é com respeito a algumas concentrações que o fundo atualmente ele tem, especialmente nessa construtora aqui, Esses 3 primeiros CRIs que atualmente o fundo tem é dessa construtora, a Helbor, que se pegarmos apenas esses 3 primeiros ativos aqui, ele tem um PL de 5,34%, no outro 5,15% e nesse outro aqui de 4,98%. Então só aqui ele tem um PL superior a 15%. Porém, ele tem outros CRIs aqui nesse mesmo devedor, o que aumenta ainda mais a sua exposição. Aqui embaixo a gente pode ver outro CRI que atualmente ele tem com 1,12% do seu PL atual. Então, atualmente, somente nessa construtora, o fundo ele tem uma exposição maior do que 16%. É uma construtora relativamente estável, porém, o futuro a gente nunca sabe, Vai que acontece alguma coisa com essa construtora e ela deixe de honrar os seus compromissos. Imagina o impacto que isso teria aí na receita do VG11. Então, é um ponto para se prestar atenção. Tem pessoas que não se preocupam muito com essa questão de concentrações. Aí vai de cada investidor decidir como ele vai investir o seu dinheiro. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode notar o seguinte, que atualmente o fundo ele tem investido em CRIs aproximadamente 80% do seu PL atual e o restante está disponível em caixa para que ele possa fazer futuros investimentos, quase aí 20%. Então ele tem ainda um caixa muito interessante para ele poder fazer futuros investimentos. Com respeito aos seus indexadores, ele só usa um, que é o índice CDI. Lembrando que o CDI ele segue a taxa Selic, a taxa de juros, Então, como eu já mencionei, taxa Selic subindo, a receita do fundo ele vai subir e, consequentemente, ele vai distribuir um rendimento melhor para os seus cotistas. E 100% dos seus CRIs estão indexados aqui ao índice CDI. Essa é a única maneira que o VG11 atualmente ele investe. Ele só investe em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, e todos eles estão indexados ao índice CDI. Continuando aqui também, a gente pode ver correspondente à alocação por segmento. É outro ponto a se prestar atenção. Atualmente, a maioria, 72% dos seus devedores, tem atuação no segmento residencial, no caso, construtoras residenciais. Então, é outra concentração, agora já com respeito ao segmento de atuação dos seus devedores. Então, é outro ponto para se prestar atenção aí, principalmente você, investidor que não gosta de ter concentrações. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte, que a média de juros do portfólio de CRIs do VG11 é de CDI mais 4,7%. Então, não são operações muito arriscadas, superior aí a CDI mais 5% ou CDI mais 5,5%, porém também não são operações relativamente seguras. São operações aí de risco mediano. Pela taxa de juros fixa, pessoal, é uma maneira da gente saber o risco daquele ativo. Não é a única maneira. Tem outras maneiras da gente saber se um ativo, se um tipo de operação, ela é arriscada ou não. A média de juros ponderada do portfólio do ativo é uma maneira aí da gente conseguir ter uma noção se é um fundo com operações mais arriscadas ou se é um fundo com operações relativamente mais seguras. E aqui por último a gente tem mais algumas informações sobre cada uma das suas operações atuais. Então ele vai novamente falar aqui o nome do CRI, seu indexador juntamente com a sua taxa fixa de juros, o vencimento desse contrato CRI e também vai mencionar aqui algumas garantias e mais algumas informações sobre essas operações. Então dessa maneira você consegue aqui estudar
sobre cada um dos devedores atuais do VG11. Então, como eu mencionei, é um bom ativo que vem pagando aí bons rendimentos estáveis, né? Diferente aí de outros fundos de papel que oscilam bastante seus rendimentos, e isso acontece porque ele é indexado ao índice CDI. Então, como o índice CDI ele mantém aquela estabilidade ali de juros superior a 2 dígitos, então dessa maneira o VG11 ele consegue aí manter esse patamar de rendimentos. Rendimentos esses que pode aumentar no decorrer dos próximos meses devido ao aumento aí da taxa Selic. Porém, tem alguns pontos a se prestar atenção, como eu mencionei, concentração com respeito ao segmento residencial e também concentração em um dos seus devedores, que é um ponto para se prestar atenção. Beleza? Pessoal, deixa aí nos comentários se você investe no VG11, quantas cotas que você tem e se você vai continuar investindo nele. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.